Olá, pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a agricultura brasileira. Dentre os temas que nós vamos abordar, nós vamos falar sobre a importância da agricultura familiar e patronal, empresarial. Vamos abordar também as principais relações de trabalho que reinam no campo brasileiro. Tá? A agricultura brasileira é conhecida mundialmente, né? Emprega um quantitativo significativo de pessoas no país e o Brasil é visto como uma das nações fornecedoras de alimentos para o mundo inteiro. Então, esse tema ele é extremamente importante, precisa ser debatido nas nossas aulas de geografia. Então, a gente inicia a nossa aula fazendo uma problematização da temática em torno da agropecuária no Brasil, tá? E uma das perguntas primeiras que nós podemos fazer quando abordamos esse tema é: quais são as consequências que a concentração de terras traz para o campo e cidade no Brasil? A gente sabe que no Brasil nunca ocorreu a reforma agrária. Nós somos um dos últimos países que nunca realizou esse processo. Esse fato deriva, né, do nosso país ser extremamente conservador em relação a essa discussão, né, de distribuição de terras, tá? Foi ventilada uma possibilidade ali na época da ditadura militar, com a criação da Lei de Terras, mas isso nunca saiu do papel. Então, como consequências dessa concentração de terras, nós tivemos o elevado êxodo rural, que foi a fuga do homem do campo para a cidade, visto que produzir em terras alheias não é algo interessante para nenhum agricultor familiar. Fora outras consequências, a violência urbana nas grandes metrópoles pode estar ligada, vinculada diretamente a problemas existentes no campo e a essa migração de forma muito rápida, né? Nós temos como fruto dessa concentração de terras também mortes no campo, visto que nós temos processos de grilagem que são muito comuns no campo brasileiro. Outra pergunta que nós podemos fazer é: como se organiza a produção da agricultura familiar e empresarial? Quanto cada uma gera de riquezas? Como é que varia as relações de trabalho em cada uma dessas formas de produção? A gente já adianta que a agricultura familiar é a que emprega o maior número de pessoas, mas fica nas áreas mais reduzidas, né? Fica com menores parcelas desta terra. A agricultura empresarial, ela impressiona pelo volume de recursos empregados, mas isso não quer dizer que ela seja a que produz mais, a que aproveita melhor, né, a terra. Ela pode ser a que gera mais divisas, né, sobretudo para a exportação, né, que é um dos filões utilizados pelo setor para que os investimentos sejam concentrados na agricultura empresarial. Mas existem muitas diferenças entre essas duas formas de fazer agricultura, tá? Como são as relações de trabalho? Predomina trabalhadores familiares, predominam os trabalhadores assalariados, parceria, arrendamento. Como são essas relações estabelecidas dentro do campo brasileiro? Nós vamos discutir nessa aula. E qual a importância da distribuição de terras, da realização de uma reforma agrária, que nunca aconteceu no país, para a agricultura do Brasil? Isso poderia mudar a cara da agropecuária brasileira? Nós poderíamos ter uma maior valorização da agricultura familiar e da produção de alimentos internas no país. Então, nós vamos discutir esse e outros temas a partir da videoaula de hoje, tá? Então, nós vamos fazer algumas videoaulas falando sobre o tema agricultura, agropecuária brasileira, com o objetivo de dirimir estas questões que eu acabei de colocá-las para vocês. Então, a gente começa falando desse histórico da produção agropecuária, né? A agropecuária no passado, no Brasil, ela avançou muito pouco. Nós tivemos a necessidade de investimentos, de recursos públicos para pesquisa, sobretudo a partir da Embrapa, para que a agricultura brasileira tivesse aí um grande salto, tá? Um salto em termos de qualidade e quantidade de produtos produzidos no campo nacional. Então, a gente tem aqui um histórico onde a gente tem uma ideia de como era essa agricultura no país. Então, por exemplo, de 1950 até 1980, o governo brasileiro estimulou a chamada monocultura e a mecanização da lavoura, tá? O que é a monocultura? É a produção de uma única cultura. Por exemplo, surgiram muitas lavouras de soja, lavouras da cana-de-açúcar, da laranja, do café,
porque o objetivo, né, de 1950 a 1980 era estimular, fazer com que a agropecuária brasileira, né, ocupasse um grande espaço na geração de riquezas do produto interno bruto, fornecesse alimentos para vários países, principalmente para países desenvolvidos. Então, a lógica da agricultura brasileira não foi pensada na produção de alimentos para o mercado local, mas sim para o mercado externo. Então, houve vultosos investimentos do setor público e privado na monocultura, na produção de uma única cultura para atender o mercado externo, e também na mecanização da lavoura, para dar maior eficiência para essa grande produção, para a grande propriedade agrícola, né? A gente lembra que esses investimentos não foram prioritariamente nesse período aí voltados para a agricultura familiar, embora seja esta a que produz os alimentos que os brasileiros consomem, como arroz, feijão, farinha, leite, ovos, dentre outros. Então, dentro desse contexto, o que aconteceu com a agricultura familiar? A gente diz que a agricultura familiar ficou relegada, esquecida a segundo plano, tá? Então, ela ficou por iniciativa dos próprios agricultores familiares, embora, nesse contexto, a agricultura familiar já representasse o maior número de propriedades, né, e tivesse uma eficiência, já tinha uma eficiência comprovada, né, em termos de produção agrícola, tá? E aí, dentro desse quadro de agricultura familiar abandonada, sem investimentos, né, do poder público, nós tivemos aí como problemas que levaram ao agravamento da produção da agricultura familiar, dificuldades de mecanização, por exemplo, e o pouco acesso, né, à assistência técnica. Isso fez com que muitos trabalhadores rurais abandonassem suas terras e migrassem do campo para a cidade, gerando um inchaço das cidades, como nós assistimos e vimos no capítulo anterior, quando tratamos de urbanização. O êxodo rural, que é a fuga do campo para a cidade, ele ocorre no campo brasileiro por conta do abandono do Estado em não oferecer assistência técnica, nem realizar a reforma agrária, nem levar os equipamentos básicos para o campo, para que pudesse, né, ali permitir as condições de crescimento e desenvolvimento das famílias. Nos países desenvolvidos, a gente ressalta que os governos apresentam grandes estímulos, né? Oferecem grandes estímulos aos produtores rurais para que eles se fixem no campo, diminuindo aí um pouco essa migração ou êxodo rural para as cidades, já que todo mundo estando na cidade, né, nós temos aí problemas, né? Problemas em relação ao emprego, problemas relacionados à violência, problemas relacionados à questão da qualidade de vida, ok? Existem diferenças entre a agricultura familiar e a agricultura empresarial, patronal, chamada. Então, a propriedade rural, ela varia, difere conforme o tipo de propriedade. Via de regra, as pequenas e médias propriedades empregam a agricultura familiar. As grandes propriedades, né, empregam a agricultura empresarial, tá? Enquanto que a agricultura empresarial produz monocultura da soja, laranja, café, milho, algodão, a pequena propriedade, né, que trabalha com a agricultura familiar, vai produzir bens que os brasileiros consomem: arroz, feijão, né, farinha de mandioca, né, ovos, né, vai se dedicar à criação de pequenos animais. Essa é a característica da produção da agricultura familiar. A agricultura familiar geralmente é voltada para a subsistência, a agricultura empresarial ela é voltada para o mercado externo. Enquanto que a agricultura familiar atende o mercado interno, a agricultura empresarial ela tem um olhar para o mercado externo, visto que ela produz uma única cultura, né, via de regra. E aí investem-se milhões nessa cultura, nesse tipo de lavoura, com vistas ao mercado externo, para atender a mercados como o americano, o europeu, o asiático. Tá? Então, em termos de ocupação, nós temos a seguinte distribuição em relação à agricultura familiar e a agricultura empresarial. A agricultura familiar compreende a maior parte das propriedades, 4,4 milhões de propriedades. Porém, em termos de espaço, ocupa apenas 24% da área agricultável do país. Então, nós temos aí uma agricultura que tem o maior número de estabelecimentos, que vai empregar o maior número de pessoas, mas ela tem a menor porção de terras, porque são pequenas e médias
propriedades, né? Mas essas pequenas e médias propriedades vão ser as fornecedoras de alimentos para o país e que historicamente foram relegadas, né, das principais políticas públicas voltadas para o campo. A agricultura empresarial, por sua vez, né, ela compreende menos propriedades, ó, 880 mil, não chega nem a 1 milhão, tá? Não chega nem a um quarto do quantitativo de estabelecimentos, não chega nem a um quarto dos estabelecimentos rurais do país, quando a gente compara com a agricultura familiar. Mas ocupa, né, em termos de área, 75% da área total destinada para a agricultura no Brasil. O que esses números estão revelando para nós? Que a agricultura empresarial tem o menor número de propriedades, né, rurais, ocupa a maior parte do espaço. Enquanto que os agricultores familiares, que são majoritários em termos de estabelecimentos, ficam com a menor parcela da terra. Esses números demonstram o quê? Que o nosso país é desigual em relação à distribuição da terra, que a terra é concentrada nas mãos de poucas pessoas. É por isso que o Brasil é um país do latifúndio. É um país em que predominam pessoas que têm grandes propriedades e, via de regra, essas grandes propriedades mantêm-se improdutivas, pois o objetivo é fazer uma especulação com a terra, é fazer com que ela tenha um valor maior para depois realizar uma venda, ou então lucrar, né, da presença dessas grandes propriedades a partir do arrendamento, da parceria, que são práticas que ocorrem no campo brasileiro e que nós vamos falar mais adiante. Então, esses dados revelam que a terra está concentrada nas mãos de poucas pessoas, das pessoas que trabalham com a agricultura empresarial, porque elas que herdaram, né, esse maior quantitativo de terras, né, e formaram verdadeiros latifúndios, tá? Transformar esses latifúndios em grandes empresas agrícolas que ocupam 75% da área total cultivada do país. Olha, aqui nós temos alguns gráficos que demonstram essa concentração ou distribuição desigual da terra no Brasil. Olha, quando a gente analisa o tamanho da propriedade com menos de 100 hectares, nós temos quase 90% dos estabelecimentos têm menos de 100 hectares. São pessoas que têm uma pequena parcela de terra, que usam essa terra justamente para cultivar, né? Esse quantitativo representa, em termos de área, apenas 20% da área total agricultável do país, tá? Quando nós pegamos as propriedades de 100 até 1.000 hectares, elas representam quase 10% da área cultivada do país e englobam já 34,8% das terras. Então, é um quantitativo menor, né, de estabelecimentos, mas eles já vão abarcando ali, né, mais de 30% das terras. E acima de 1.000 hectares, nós temos apenas 1,2% dos estabelecimentos, mas eles representam quase a metade, né, da área cultivada do país. O que esses números estão revelando? Eles revelam o seguinte, que uma pequena parcela da população, uma pequena parcela dos brasileiros, 1,2% dos estabelecimentos, vão deter o quê? 45% das terras, quase a metade das terras agricultáveis no país. Isso mostra que é urgente a realização da reforma agrária no país para gerar uma distribuição mais igualitária da terra. Isso mostra também que o nosso país é campeão de desigualdades sociais e essas desigualdades vão refletir-se no espaço rural brasileiro. Então, por conta dessa distribuição desigual, em que 1,2% dos estabelecimentos tem quase 50% das terras do país, né, nós vamos constituir isso como um país do latifúndio, né? E aí o latifúndio é aquela grande propriedade que mantém-se improdutiva, tá? Então, desses dados de latifúndio, 75% dos latifúndios estão na região centro-oeste, 41% na região nordeste, 33% respectivamente nas regiões sudeste e sul, e a menor presença deles vai estar na região norte, ok? Então, o latifúndio ele detém no Brasil, né, 55% das terras, tá? Essa grande propriedade que muitas vezes mantém-se improdutiva. Já a agricultura familiar, que é a que tem 86% das propriedades
ela vai absorver apenas 21% da terra. Então, a gente vê com esse paradoxo que existe uma desigualdade na distribuição e no acesso às terras no Brasil. Essa desigualdade precisa ser corrigida urgentemente com a criação de leis e a efetivação de políticas públicas para tornar essas relações no campo mais iguais. E com essa distribuição mais regular da propriedade, a gente pode ter a resolução de problemas seculares no Brasil, como as mortes violentas no campo, a diminuição do arrendamento, né, da parceria, que são práticas agrícolas que existem em países onde a terra está extremamente concentrada nas mãos de poucas pessoas. Como são as relações de trabalho no campo brasileiro? Qual a repercussão dessas relações de trabalho, né, dentro do setor agrícola? Então, as relações de trabalho no campo, no Brasil, elas funcionam da seguinte forma, né? Nós temos aí um campo brasileiro que ocupa, né, 14,2% dos trabalhadores. Esse índice nos países desenvolvidos é pouco mais de 10%. Então, essa ocupação elevada de trabalhadores no campo brasileiro demonstra que a maior parte da nossa agricultura é familiar, vai ser uma agricultura de subsistência, tá? E ela vai apresentar uma pequena mecanização, porque quanto maior a mecanização, menor é a presença, né, de trabalhadores rurais dentro dessa atividade, tá? Então, a principal atividade que gera empregos no campo, tá? É a agricultura. Ainda é incipiente essa questão do turismo rural, do desenvolvimento de atividades paralelas dentro do campo, né? A maioria vai trabalhar com a produção agropecuária. E aí a gente lembra também que grande parcela dos trabalhadores rurais não consegue obter renda mínima que possibilite uma qualidade de vida. Por quê? Porque, via de regra, essa agricultura no Brasil é realizada de forma extensiva, né? Com pouca assistência técnica, falta financiamentos para investimento dentro dessa agricultura, né? E falta também, né, essa regularização fundiária. A grande concentração de terras nas mãos de poucos atrapalha o desenvolvimento e a performance da agricultura nacional. Então, em virtude dessa agricultura ser deficitária, ela não consegue oportunizar a população que vive, boa parte dessa população que vive da agricultura, uma boa qualidade de vida. Muitos têm que trabalhar em outras atividades para completar a renda, visto que não é possível sobreviver apenas do campo, principalmente onde a agricultura é estagnada e onde ela é trabalhada no formato extensivo. Quais são as principais relações de trabalho no campo? Né? Uma delas, que a gente destaca, é o trabalho temporário. É aquele trabalhador que é contratado em determinados períodos, ou na época do plantio ou da colheita, e ele é pago por hora ou por dia, tá? Trabalhado. Ele não tem o registro de carteira de trabalho. Eles são conhecidos no Brasil como boias frias ou peões, né? O boia fria é aquele que, né, tem essa denominação porque ele leva a comida já da sua casa e faz essa alimentação ali meio-dia. Portanto, esse alimento já está frio quando ele vai consumir. E aí ele trabalha geralmente numa lavoura próxima de casa, passa o dia na lavoura e volta à noite para dormir em sua residência, né? São trabalhadores, os boia-frias ou peões, eles são trabalhadores que não têm uma relação de trabalho oficializada com carteira assinada, com direitos trabalhistas garantidos pela Constituição de 88. Eles são pagos por diária e por determinado período. Além do trabalhador temporário, que é muito comum no Brasil, nós temos também o trabalho familiar, que é o mais comum, né? A gente diz que é o mais comum porque ele representa 80% da mão de obra empregada no campo no Brasil. Então, o trabalhador familiar é aquele, né, que se junta com a sua família, junta-se ao chefe da família e vai trabalhar para garantir a produção da lavoura, tá? Então, ele é um trabalhador que vai ter o pagamento realizado pelo chefe da família, né? Ele não é garantido a ele um conjunto de leis, né? A carteira assinada. Ele, com o trabalho da família, vai produzir, né? Para, em sobrando alimentos, vender o excedente e garantir uma renda mínima para todo o conjunto da família. Eu coloquei aqui uma foto que representa bem esses trabalhadores familiares, né? Onde nós temos o chefe de família, via de regra o homem,
e toda a família ela é empregada dentro do processo produtivo, tá? Esse tipo de agricultura é muito comum em pequenas, tá, e médias propriedades. Em regiões onde a agricultura é intensiva, esse tipo de trabalho familiar ele garante a subsistência dos seus componentes. Onde a agricultura é extensiva, os solos são menos férteis, há uma menor quantidade de chuvas, geralmente esses trabalhadores familiares têm que trabalhar fora do período da colheita em outras atividades, como na construção civil, na atividade comercial, para poder garantir o complemento da família. Então, em áreas onde a agricultura é intensiva, é possível que esta família consiga sobreviver apenas da agricultura, tá? Em regiões onde ela é extensiva, né, onde os rendimentos, onde a produção ela é menor, há a necessidade da família de complemento dessa renda em outras atividades. Mas o trabalho familiar é a modalidade de trabalho mais comum que ocorre no campo brasileiro. Nós temos, além do trabalho temporário familiar, o trabalho assalariado, que é o trabalho com a carteira assinada, né, que tem todas as garantias, né, constitucionais, como de férias, fundo de garantia, né, direito à aposentadoria, dentre outros. Porém, esse tipo de trabalho compreende apenas 10% da mão de obra empregada no campo. A gente percebe que a maior parte das relações de trabalho são a partir de trabalho temporário, pago com diária, ou ainda trabalho familiar, tá? Geralmente o trabalho assalariado ele ocorre nas grandes propriedades ou em propriedades que são tocadas por cooperativas, tá? Nós temos ainda relações como parceria ou arrendamento. Que é isso? O arrendamento é quando o indivíduo paga em dinheiro pelo aluguel de uma terra. Ele arrenda a terra porque não tem terra para produzir. Quando esse pagamento não é feito em dinheiro, ele pode ser feito em produtos. Às vezes o trabalhador ele produz uma certa quantidade de arroz e aí ele diz: eu vou dar X sacas dessa produção para você que é o dono da terra, que está me emprestando essa terra para que eu possa nela produzir, tá? Então, o arrendamento e a parceria, né, eles revelam, né, ao mesmo tempo que o Brasil tem problemas de distribuição de renda, né, distribuição de rendas e de terras no país, que a nossa terra é concentrada, né, e ainda existem pessoas que têm que recorrer ao arrendamento e parceria para poder produzirem no país. Se nós tivéssemos realizado uma reforma agrária, né, ou tivéssemos essa pauta de distribuição de terras como uma política pública séria, esses indicadores de arrendamento e parceria tenderiam a cair significativamente. Não desapareceriam, mas tenderiam a ser menores do que eles são no país hoje. Então, parceria é quando o pagamento é feito por produtos. Arrendamento é quando a pessoa paga em dinheiro pelo aluguel da terra. Nós temos ainda a famosa escravidão por dívida, que é muito comum no país. Vocês lembram que ao falar de urbanização, a gente citou que os imigrantes europeus, quando chegaram aqui no Brasil, eles eram trazidos pelos grandes proprietários de café e já chegavam endividados, né? Porque todo o custo da passagem de deslocamento da Europa para cá era custeado pelos barões de café. Quando eles chegavam, eles ficavam numa situação de escravidão por dívida. Eles tinham que trabalhar anos e anos com sua família para poder apenas custear os deslocamentos da Europa para cá. Então, no campo brasileiro é muito comum, né? A escravidão por dívida ela surge a partir do aliciamento de trabalhadores em regiões pobres. Por exemplo, pode ocorrer o aliciamento de nordestinos para trabalhar na lavoura de cana em São Paulo ou em Minas Gerais. Se o proprietário pagar todas as custas de transporte, hospedagem dessas pessoas para trabalhar na lavoura da cana, isso pode gerar uma relação de escravidão por dívida, tá? É muito comum isso em grandes lavouras e em regiões isoladas, como no Pará, no Maranhão, Minas Gerais, na Bahia, né? Há um aliciamento de mão de obras, né? Com falsas promessas, né? De pessoas que detêm grandes quantidades de terras, tá? Então, a escravidão por dívida é a condição que o trabalhador chega numa propriedade já devendo, né, ao produtor rural que o contratou, os deslocamentos, os custos de deslocamento
da sua vinda de onde o trabalhador reside até o local onde ele irá trabalhar, tá? Então ele acaba chegando com elevada dívida e tem que trabalhar anos a fio para realizar esse pagamento. A gente lembra que essa prática é proibida, né? Ela é denunciada constantemente e muitos agricultores são processados por realizar a prática da escravidão por dívida. Apesar de ser proibido, é comum no Brasil ainda ocorrer, tá? Então, o trabalhador fica preso naquela situação, às vezes ele é colocado em espaços que são totalmente insalubres, inadequados para o trabalho, e tem que trabalhar vários anos para realizar o pagamento dessas dívidas contraídas, né, supostamente nesse deslocamento, né, de onde ele morava para o local onde ele irá trabalhar. E aí, como relações no campo, nós temos ainda a questão do poceiro e também do grileiro, tá? Esses dois personagens estão muito ligados à questão da concentração fundiária no Brasil e da ausência da reforma agrária. O que é um poceiro? É aquele trabalhador que não tem terra e se apossa de uma terra, ocupa, né? Muitos falam de invasão de terras. Para essas pessoas, elas não invadem, elas ocupam, porque via de regra elas estão ocupando terras improdutivas. Então, elas ocupam terras sem possuir o título de propriedade. O objetivo dos poceiros, quando realizam essa atividade, é forçar a realização da desapropriação, é forçar a chamada reforma agrária. Mas a gente lembra que tem ocorrido no país episódios de ocupação de terras produtivas, né? E isso é um problema, é um outro problema, porque se a terra é produtiva, não há garantia, né, de que essa ocupação vai resultar em desapropriação. Pelo contrário, ela pode resultar em grandes e graves conflitos, como tem ocorrido no campo brasileiro. Então, por ser aquele que não tem a posse da terra e ocupa terras, com o objetivo de desapropriá-las, tá? Com o objetivo de forçar a realização de uma reforma agrária, tá? E aí, com o tempo, ele vai buscando isso na justiça. O grileiro é aquele que vai lançar um olhar sobre terras alheias, né? E vai forjar uma escritura, tá? Então, são invasores de terras que conseguem obter uma falsa escritura. Essa prática dos grileiros é muito comum em áreas de fronteira agrícola, que são áreas de expansão da agricultura. Eu coloquei uma charge aqui do Matopiba, que é a abreviação da sigla do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. É conhecido como área de fronteira agrícola, porque tem ocorrido a ocupação das áreas do Cerrado para a produção de soja, principalmente, e criação de gado. Então, é muito comum nessas regiões de fronteira agrícola ocorrer muitos conflitos pela posse da terra. É muito comum ocorrer a grilagem, que é a ocupação de terras por pessoas, né? E aí a obtenção de um documento, uma escritura falsa, né? Para forjar, né? E dizer que aquele espaço é do invasor. Então, os processos de grilagem são preocupantes, porque muitas vezes esses grileiros ocupam terras que já são de outras pessoas, e isso gera todo um conflito dentro do campo que vai resultar em problema, em assassinatos no campo. E aqui eu coloquei um mapa dos assassinatos no campo produzido pela Comissão Pastoral da Terra, que é um núcleo da Igreja Católica que estuda os conflitos fundiários no país. Vejam que esses conflitos são bastante acentuados na fronteira agrícola da Amazônia, divisa do Maranhão com o Pará, e são bastante intensos. No litoral do Nordeste também nós vemos isso, na região de monocultura da cana-de-açúcar, tá? Nós temos na Amazônia como um todo intensas áreas de disputas de terras e eclosão de mortes por conta disso, em áreas também de terras indígenas, tá? Então, a grilagem é um processo em que o indivíduo ocupa terras, né, a partir de uma falsa escritura que é obtida, tá? Geralmente ocorre em áreas de expansão da fronteira agrícola, né, onde nós temos aí um avanço, né, da produção empresarial nessas regiões, né? Nós temos ali a menor presença também do Estado, muitas vezes. Isso facilita essa ocupação, né? E, ao mesmo tempo, esse forjamento de documentos para dar
uma regularidade, né? Dá uma falsa impressão de que essa terra é legal, tá? É um processo que tem que ser combatido, né? A grilagem, principalmente. Por quê? Porque nós geramos aí um problema jurídico, né? Entre a posse real da terra, quem tem o direito e quem a ocupa e forja um documento para dizer que essa terra é de sua propriedade, tá? Isso gera muitos problemas no campo e tem acontecido com frequência em regiões da Amazônia, bem como do Cerrado brasileiro, que são áreas de expansão da fronteira agrícola no país para a produção agropecuária.